Boa noite a todos. Meu nome é Cristina, eu estou aqui no convite da Sueli, né? Ela aí, para começar os trabalhos de hoje, né? E sejam todos bem-vindos. Estão me ouvindo bem? O som tá bom? Obrigada, Sueli, muito grata pelo convite. Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando para ouvir bem a voz? Tá boa? Bem, então nesse momento, para a gente começar os trabalhos, né? Nós vamos fazer assim brigadíssima. Vamos fazer uma pequena prece que é mais uma conversa com Deus. Então a gente agradece a Deus por a oportunidade de estar aqui juntos todos. Que os benfeitores dessa casa possam estar conosco nesse momento, iluminando e guiando o caminho daqueles que nos procuraram como Casa Espírita, nosso lar, ou pessoalmente, as pessoas que nos pedem preces, ou as pessoas que não estão pedindo prece, mas que a gente acha que precisa. Vamos procurar lembrar dessas pessoas, pedir a Deus por elas, que elas passem por esse momento de prova espiritual, física, moral, econômica, com tranquilidade, com amor no coração e confiança. Confiança em Deus, esperança, como diz Nossa Senhora, isso também vai passar, né? Então, gente, com muita alegria, estou aqui novamente no Centro Espírita Nosso Lar e hoje nós vamos falar sobre egoísmo e orgulho, fonte de todos os males. Bem, esse assunto, ele é bem interessante porque ele está muito ligado ao capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala para a gente sobre as bem-aventuranças que foram descritas por Mateus, né? Então, quando a gente pega para ler as bem-aventuranças, tem gente que chama de Sermão do Monte, outros chamam de Sermão da Montanha, né? Mas como a gente quiser chamar, o importante é que nesse momento Jesus chamou os seus apóstolos e conversou com eles junto com a multidão, que era muita gente. Ele subiu para falar para que todos o ouvissem. E nessa conversa com ele estava dando as dicas, assim, tipo um resumão. Quando a gente vai fazer uma prova, a gente faz o resumão pegando as coisas mais importantes de tudo que ele falou durante 3 anos de evangelização, seria esse o nome? Não sei. Mas de pregação, de conversa com as pessoas. Então ele passou 3 anos falando muitas coisas. E dentro dessas muitas coisas que ele falou, elas são chamadas de bem-aventuranças, né? Muitas delas. É lindo o capítulo das bem-aventuranças que está em Mateus. Então vale a pena ler, tá? Evangelho de Mateus, se eu não me engano, é capítulo 5. E lá nas bem-aventuranças, ele fala para a gente o seguinte: bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Então, quando a gente pega essa bem-aventurança para ler, a gente vai ver que Kardec, no seu livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele pega várias dessas bem-aventuranças para falar sobre elas. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele bate bastante em cima das bem-aventuranças, que são como nós vamos chegar até a casa do nosso Pai, né? Então, está em Mateus 5, tá? As bem-aventuranças. Então, dentro de Mateus 5, ele fala para a gente, primeira coisa, que bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. Então, quem são os brandos? São os pacíficos, aquelas pessoas que são tranquilas, em paz. Aí ele fala ainda que bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E diz ainda pra gente que, deixa eu ler aqui que eu estou lendo o Evangelho junto com a gente, tá? Ele diz ainda que não matareis, nem quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Então, quando eles diziam não matareis, a gente vê que é um dos mandamentos, né, do decálogo de Moisés. E aí ele fala ainda: eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão, merecerá condenação no juízo. E aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E quem disser, és louco, merecerá ser condenado pelo fogo do inferno. Então, quando a gente lê essas palavras ditas por Jesus,
são estranhas, a gente fica chocado. Fogo do inferno, né? Condenado pelo juízo. Por quê? Então, vamos começar conversando. O tema da nossa conversa hoje é o egoísmo e o orgulho, fonte de todos os males. Bom, então quando a gente pensa em egoísmo e orgulho, vamos para o dicionário ver o que quer dizer cada uma delas. Então, quando a gente vê a palavra orgulho, o dicionário diz que tem 3 significados. Um deles, que quer dizer sentimento de satisfação e valorização. Então, eu vou valorizar coisas assim. Minha casa é mais bonita do que a de todo mundo, eu sou a pessoa mais linda, mais maravilhosa, eu tenho muita... Nossa, meus filhos, meu país, meu time de futebol, sempre é o melhor, né? Então, ele está ligado ao brio, à dignidade, valores, né? Honra, são coisas que fazem a guerra. E ele também tem um outro significado que está ligado a excesso de admiração por si mesmo. Então, vaidade, altivez, soberba, arrogância. E um outro significado importante diz que o orgulho é uma atitude de desprezo e menosprezo aos outros, né? Então, são coisas muito pesadas. Primeiro, sentimento de autovalorização. Não só eu, mas tudo que é meu, as pessoas que moram perto de mim, as pessoas que trabalham comigo, a minha casa, a minha rua, meu tudo. E também está ligado a gente desprezar os outros. Aí cai naquela historinha do Raka, né? Desprezo, ira. E quanto ao egoísmo? Eles são muito parecidos, são muito próximos. O egoísmo dicionário diz para a gente que é o ato de se formar, tomar como referência para tudo. Então, são aquelas pessoas que são ególatras, né? Elas são individualistas, vaidosas, têm um amor próprio assim lá em cima, egocêntricas, vaidosas. Então, quando a gente pega todas essas palavras, esses significados, toda vez que eu leio isso e dou uma lida nesse bem-aventurados, brandos e pacíficos, me soa, né, que essas coisinhas de egoísmo e soberba, elas estão ligadas a uma coisa chamada pecado capital, que é o 7º, que fala de vaidade e orgulho, soberba, né? Então, é um pecado capital. Estranho, né? E quando a gente vê ele falar em brandos, pacíficos, a gente vai ver que são virtudes. Quando Jesus fala para a gente que aquele que disser raca para o seu irmão, que tem cólera, que tem ira, ira também é um pecado capital. Bom, então vamos entender o que são esses pecados. Boa noite, MS Veras. O que seriam esses pecados capitais? O que são pecados capitais? São pecados que, na verdade, são pecados para a gente que trabalha dentro da doutrina espírita. A gente tem certo cuidado com a palavra pecado. Mas ele não é uma palavra errada, ela não deve deixar de existir no planeta. Ela é uma palavra que ela norteia a gente. Então, quando a gente pega pecados mortais, são aqueles que a nossa alma não tem salvação, vai para o inferno, tem que fazer. Mas não é porque vá para o inferno, tem que fazer. É que a vida da gente fica o caos, a vida das pessoas que estão à nossa volta fica o caos. Então são atitudes extremas, eu já não consegui controlar nada do que eu tinha que fazer, chegou a um ponto tão grande que eu cometo um pecado mortal. Então a ira em excesso vai me fazer matar alguém. Não matarás, está lá no decálogo de Moisés. Então toda vez que a gente transgride esses pecadinhos, eles vão chegar para a gente com o nome de mortais. Não cobiçar as coisas do próximo. Eu vou furtar, eu quero tanto que eu vou furtar. Mas quando a gente pega o não cobiçar as coisas do próximo, a gente vai ter a ganância, vai ter a gula, vai ter a avareza. Então são aqueles pequenininhos. Então, de pecadinho capital em pecadinho capital, a gente chega num pecado mortal, que é aquele que nos atrapalha muito. Mas a boa notícia é que para cada pecado capital tem uma virtude.
Então, a vantagem disso também é que quando a gente consegue desenvolver uma virtude, a gente neutraliza um pecado capital. Aí a gente vai subindo os degrauzinhos até que chega nas bem-aventuranças de herdar o reino dos céus, possuir a terra, né? Então eu tenho quase certeza que todo mundo aqui sabe de cor e salteado os 7 pecados. Mas para a gente não se atrapalhar, nem se perder, o primeiro deles é a ira, que Jesus fala nele, que quem tiver com ira, xingar o irmão, tá, vai para o inferno, tá lá dizendo de Jesus. Então, a ira ela é complicada porque ela é fogo, é a raiva, mas a gente tem muito problema com raiva. Raiva é um negócio horrível. Será que é horrível? Por que a gente sente raiva de alguma coisa? Algo dentro da gente não está legal e a gente não consegue expressar. A gente se sente melhor do que o outro ou pior do que o outro. A gente tem a impressão que roubaram a nossa área. Então, quando a gente começa a pensar nessas coisas todas, e a gente imagina o todo como algo muito, muito, muito grandioso, e a gente se lembra que nós não somos personagens, nós somos espíritos eternos e imortais. Nós fomos criados simples e ignorantes. Então, todo mundo é exatamente igual, todo mundo simples e ignorante. Nós já vivemos em vários planetas, né? Talvez até no começo da Terra a gente esteja aqui desde sempre, ou não, viemos para cá. Mas como é um espírito simples e ignorante? É aquele que ainda não entendeu muita coisa, ele está precisando entender. E nada mais legal do que um corpinho físico que sente dor, fome, sede, raiva, para a gente poder deixar de ser ignorante, para a gente poder herdar o reino dos céus. O que é herdar o reino dos céus? Evoluir. Até um ponto que a gente não venha mais nem ter corpo espiritual, a gente vai ser só luz. Alguns livros falam na segunda morte, né? Que a segunda morte é exatamente essa, quando a gente perde até perispírito, perde tudo isso, porque tudo está ligado à matéria. Nós vamos ficar só com o nosso corpo espiritual, só luz. Jesus, quando veio encarnar no planeta Terra, ele teve que materializar aquela luz toda dele, que é uma bomba atômica, né? Então, ele teve que materializar aquilo tudo. Então, a energia está solta. A gente vai concentrando, ela concentra, até que ela vira uma matéria. Imagina o Sol virar matéria. A força cósmica que tem que fazer isso. Então, nós ainda estamos assim tão próximos do comecinho da nossa vida que condensar a nossa matéria não é das coisas mais complicadas. Nós temos pouca energia vital, se a gente compara com Jesus, os seres superiores todos, né? Então, a ideia é vir para um corpinho de carne para que a gente possa desenvolver as virtudes. A partir do momento que a gente desenvolver as virtudes, nós vamos herdar a terra, né? Então, vamos lá devagarinho. Então, a ira é aquela, tipo uma criança pequena que está zangada porque quer mamar e não está vindo, ninguém está entendendo que ela quer tomar seu leite, está irritada porque o coleguinha pegou o brinquedo dela ou porque ela quer o brinquedo do colega. Então, a ira, ela é muito própria dos espíritos que estão no começo de mudança. A gente pode passar 500 mil encarnações e ainda não ter entendido que a ira é algo interessante porque ela movimenta, mas é algo que a gente tem que transformá-la em paciência. Então, toda pessoa muito irada, ela é uma pessoa impaciente, ela quer para hoje. Então, desenvolver a paciência ajuda a gente a acalmar a nossa ira. Mas não é aquela coisa assim, não, tudo bem, pode passar na minha frente. Lindo, ele deve estar com muita pressa, por isso que está buzinando. Isso não é ainda paciência, mas a gente pelo menos já está prestando atenção. Eu estou ficando irritada, por que está me irritando? E começar a entender que aquilo é do outro, não é meu. E por que aquilo me irrita tanto? Quando a gente entende por que a atitude do outro me irrita, eu passo a não aceitar aquilo para mim, é dele. Então, não me incomoda, é dele. Vou fazer outra coisa, está buzinando, eu começo a rezar, pensando em outra coisa,
pensar, poxa, essa buzina está tocando em sol, em dó, daqui dá para fazer uma música, né? Ou cantar. Você não pode fazer nada, você está preso no engarrafamento, o carro da frente está parado, o outro também. Se buzinar não vai adiantar nada. Então, eu também buzinar, sair do carro e brigar com ele, a gente vai se matar. Então eu fico na minha, eu ligo o rádio, fecho os vidros do carro e vou desenvolvendo minha paciência. Procuro pensar em alguma coisa boa, em coisas que eu possa ajudar. Pedir a Deus que se aquele engarrafamento está acontecendo naquela hora, que não é usual, pode ter sido um acidente, que aquelas pessoas que estão ali, elas possam. Então, quando a gente vai desenvolvendo a paciência, a gente vai acalmando o nosso monstro zangado que a gente tem dentro da gente, que é aquela raiva, a fúria da criança pequena com fome. Quem já teve um bebê sabe como ele fica tão irritado que ele fica... Então, vamos acalmar a nossa ira e desenvolver a paciência, porque a partir do momento que a gente desenvolve a paciência, a gente passa a ter generosidade com as pessoas, compreensão, né? A gente passa a ter empatia com o problema do outro. E se fosse eu que estivesse naquela mesma situação, como é que seria? Bom, então, se a gente conseguir vencer a ira, mas não é vencer amordaçando, explodindo tudo por dentro, é vencer entendendo que você também fica irritado, só que passa, é como se fosse um relâmpago. A gente, quando está em casa e cai uma chuva, uma tempestade, tá aqueles relâmpagos horrorosos, a gente se assusta. Depois passa, fica lindo, está tudo molhadinho, daqui a pouco o tempo está verde. Então, a ira não faz parte da gente, ele não é nosso, nós somos semelhantes a Deus. Deus não é irado. Então, a gente vê aquela raiva, né? A gente, às vezes, eu não sei vocês, eu sou professora, uma vez eu tive uma aluna que ela estava me enchendo tanta paciência, eu tentando explicar uma coisa para ela e ela não entendia, fora da sala de aula, na minha sala. E ela falava, eu tentava explicar e ela teimando, eu explicando, ela teimando, explicando. Aí eu fui sentindo assim, né? Um monstro chegando, eu estava vendo que eu ia bater nela. Aí eu parei assim, falei, calma, para mim, né? Aí eu falei para ela, você não está com sede não? Vai beber uma água. Aí ela disse, não, tô com sede não. Eu falei, por favor, vá. Aí ela, não, professora, eu não estou com sede. Eu falei, então, peraí, senta aí que eu vou beber água. E saí, fui pro banheiro. Aí cheguei no banheiro, aí fiquei uns 5 minutos assim, roendo, né? Remoendo, xingando, reclamando, sozinha no banheiro. Não gritando, senão ia mandar me chamar um manicômio, né? Mas joguei a raiva para fora de uma forma pacífica. Calmei, saí, voltei para lá. Vamos lá, vamos tentar começar do início. Onde foi que você não entendeu? Vamos lá. E eu tive paciência, conversei com ela. Então eu percebi que estava lá dentro, mas eu consegui acalmar. Sempre eu faço isso? Não. Eu estou em exercício. Mas é a partir do momento que a gente começa a trabalhar a ira, a gente vai trabalhar o segundo, que é a gula. A gente pensa que a gula é só vontade de comer. Não é só isso, não. Gula é tudo que você quer para você. É só meu. É quase que parente do egoísmo. Tudo eu quero para mim. Eu quero. E a pessoa vai querendo e vai juntando, e quer mais e mais e mais. Ela quer ter o corpo mais bonito da cidade, ela quer comer as comidas melhores, ela quer o carro do vizinho, ela quer a casa da irmã, ela quer tudo para ela. O que dela é mais bonito que o dos outros. Percebendo que o orgulho está aí pertinho? Mas ele não é orgulho ainda, tá? Ele é só um filhote de orgulho. Então, a gula, ela também precisa ser trabalhada. A gente parar para pensar, entra numa loja, tem 200 milhões de coisas na vitrine. Você quer ver parar? É só olhar e pensar. Pegou o objeto, olhou, eu preciso disso? Não. Com esse dinheiro, eu posso fazer o que com ele? Sei lá. Eu estou precisando de mais um par de sapatos, eu tenho 20 pares de sapato, eu preciso de mais um para quê? Mais uma roupa? Preciso de mais 10 sacos de arroz, se eu só como um por mês? Então a gente começa a avaliar. E nesse sentimento da gula,
Se a gente não tomar cuidado, a gente vai chegar um momento que a gente vai pegar tanta coisa que isso até hoje em dia é antiecológico. Nós vamos pegar, consumir cada vez mais, consumindo o planeta Terra. Então, a gula que começa pequenininha, dentro da minha vontade de ter, começa a virar um desastre ecológico. Então, se a gente conseguir pegar a nossa gula e transformar isso em moderação, temperança, a gente só vai consumir aquilo que a gente precisa. E a gente vai perceber que se eu consumir 200, eu vou pegar tudo que tem naquele supermercado. Por exemplo, na época da pandemia, logo no começo, as pessoas correram para o supermercado para comprar tudo. E muita gente ficou sem nada, porque não tinha mais o que comprar. Então, está sobrando na minha casa e faltando na outra. Então, a gente vai passar a ter moderação. Vou comer com moderação, vou me vestir com moderação, vou comprar com moderação. E aí a gente vai tendo moderação com o que fala com as pessoas, com sentimentos, né? E a gula vai acalmando, virando a virtude da caridade, a virtude da temperança e da moderação. Então, caridade, temperança, né? Bom, aí a gente acalmou esse sentimento, mas aí tem ainda, apesar de eu ter acalmado e estar moderada, ainda fico cobiçando as coisas do próximo, que é um pecado mortal. Então, é o que isso? É a inveja. A gente pensa que as pessoas têm inveja só das coisas materiais, mas não. As pessoas têm inveja da vida do outro, dos sentimentos que o outro tem. Tem inveja do rosto, do sorriso, se o outro é casado, se o outro vive aqui ou ali, né? Mas ninguém quer viver a vida do outro, não. A gente tem inveja das coisas que o outro conquistou. Mas o que o outro fez para chegar onde ele chegou? Isso é alguma coisa que a gente tem que pensar. A gente vê aquelas meninas lindas, maravilhosas, com o corpo perfeito. O que essas meninas deixam de viver para ter aquele corpão? A gente vê uma pessoa que consegue chegar e comprar, sei lá, uma casa. O que ela teve que trabalhar para comprar aquela casa? Quantos anos pagando, né? Quanto de trabalho, de vida que ela gastou para fazer isso. Uma pessoa que estuda pra caramba, que chega, fala coisas lindíssimas. Quantos anos da vida daquela pessoa ela deixou de estar passeando, indo ao cinema, para se preparar para aquele momento. Então a gente não quer fazer a mesma coisa, mas a gente fica com inveja da pessoa. Então quando a gente consegue aceitar que o outro está vivendo a vida dele e a gente a nossa, quando a gente consegue entender que tudo aqui nosso é da matéria, não é nosso, o que acontece? A gente deixa para lá. Por quê? Eu sou professora, sempre falo isso. Então, a professora, ela não precisa ter mais do que ter 1,90 m. Para quê? Uma professora precisa ter 1,90 m? Uma professora tem que aprender a falar, ela tem que saber falar, ela tem que saber se comunicar, tem que saber entender um problema e transformar em algo mais simples. Tem que ter uma capacidade de compreensão e uma capacidade de fala. Acabou, você não precisa de mais nada que isso. O resto tudo é estudar, né? São dons que a pessoa vem para desenvolver. Agora, para ser um bom professor, você tem que estudar. E muito. É o povo que mais estuda, são os professores, né? E desenvolver espírito de justiça. Então, tudo isso tem que estar embutido no pacotinho de ser professor. Agora, ter 1,90 m, olho azul, ser magro, ser assim, um assado, cabelo liso, cabelo cacheado, isso não faz diferença nenhuma. Então, por que eu vou ter um corpo assim, um assado? Eu preciso saber falar. Então, a gente vem para o planeta naquela tarefa, naquela missão, a gente vai receber tudo que a gente precisa para seguir adiante. Por isso que diz, em tudo dá graça. Porque tudo que você recebe é para você desenvolver a sua capacidade. E você não vai ter inveja de ninguém. Por quê? Porque o outro está com os instrumentos que ele precisa para desenvolver a missão dele. Então, a gente está na nossa missão, ele está na missão dele. E aí a gente vai desenvolver a caridade e vamos passar a ser pessoas benignas, porque nós não vamos querer nada de ninguém.
Bom, aí vem a tal da cobiça e a avareza, que eu acho ela muito próxima da gula e da inveja. São muito parecidas, né? Mas eu quero, e não dou nada para ninguém, nada. A gente pensa também que é só material. Mas a gente tem que dar às pessoas sentimentos, amor, compreensão, carinho, generosidade e uma coisa que ninguém quer mais saber de perder, que chama tempo. A gente pega as pessoas, elas passam o dia inteiro no celular do lado da outra. A outra está chorando, está triste e ninguém está vendo. Eu já vi pessoas fazerem vídeo para quem está do lado, falando para ver se eles são ouvidos. Tá? Então, avareza. Eu fico vendo pessoas passarem o dia todo. É um vídeo atrás do outro, um vídeo atrás do outro. E se você perguntar o que viu, não sabe, porque está ali naquela avareza. Eu sozinho com o meu celular. Isso também é avareza. Então, quando a gente consegue libertar da avareza, nós vamos aprender a ser generosos com as pessoas, porque a gente vai distribuir o que tem. Jesus falava muito nisso. Ele falava que era mais fácil um rico entrar no pobre entrar... Oh, meu Deus, esqueci. Era mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um pobre entrar no céu, não é isso? Conta de um rico entrar no céu. Por quê? Porque o rico não quer separar de nada que ele tem. Tem jogador de futebol que quando ganha aquele dinheirão, ele divide com a comunidade dele. Não, para que eu quero gastar dinheiro com festa? Eu quero ajudar a minha comunidade para subir junto comigo. Tem jogador de futebol que gasta fortunas para comer um bife embasado em ouro, né? Então, o que isso vai dar? Então, a gente vai ter a cobiça, vai trazer para a gente a generosidade, que é a virtude oposta, né? Aí vem a luxúria. O pessoal confunde luxúria com sexualidade. Mas não é só isso. A luxúria é você usar a sedução de uma forma que não necessariamente é sexual. Você pode usar sua luxúria para corromper alguém. Aí, convencendo, levando aquele jeitinho. Então você convence uma pessoa tanto para chegar perto de você sexualmente, quanto para mudar o destino de um país, de um planeta, pela sua lábia. Uma capacidade de sedução. Muitas pessoas fizeram isso. O Hitler tinha essa capacidade. Ele levou uma nação inteira a matar um monte de judeus, só porque ele achava judeu um povo inferior. E pessoas boas, honestas, generosas, que nem nós, matavam e achavam bonito aquilo acontecer. Então, gente, quando a gente consegue transformar a luxúria, nós vamos desenvolver a simplicidade. E esse dom de convencimento, a gente vai usar para coisas legais. Como assim? Numa sala de aula, a gente vai usar numa palestra espírita, a gente vai usar convencendo as pessoas a melhorar de vida, a gente vai ajudar as pessoas a sair da depressão, a gente vai motivar as pessoas. Perceberam? Vamos mudar o foco da coisa. Aí, vamos chegar numa coisa chamada preguiça. Preguiça. Todo mundo tem, né? Diz que é bom ter um pouquinho de preguiça, diz que é o ócio criativo legal. Mas a preguiça, a gente pensa que é só ficar deitado numa rede dormindo. Preguiça é desperdiçar o tempo da gente. Preguiça é desperdiçar o nosso dom. A gente perde uma encarnação porque não faz o que tem que fazer. Fica esperando que o outro faça. Não, fazer isso não, mas eu faço. E a evolução daquele grupo depende da minha ação. Então, quando eu não ajo, todo mundo para ali em função de esperar aquela minha ação acontecer. Alguém vai dar um jeito e vai resolver, mas eu não evoluo e eu atrapalho o desenvolvimento de quem está à minha volta. Então, preguiça, gente, é um negócio muito sério. A gente deixa para lá, dane-se, não estou nem aí para ninguém, vou curtir minha vida. E, de repente, curtir a vida é muito bom, parece que a gente tem férias, parece que existe o domingo, para dar uma parada, na cabeça estoura. Mas a gente não pode ficar alheio ao sofrimento dos outros. A gente precisa atender. E não digo assim que tem terremoto lá no Marrocos, que está tendo. Não é isso. A gente vai ficar sensível,
Vamos fazer o que a gente pode daqui do Piauí. O que a gente pode fazer para o pessoal que está se afogando lá no Rio Grande do Sul? Se eu puder ir para lá, eu vou ajudar. Não posso. Se eu puder, eu vou lá no banco e transfiro o dinheiro para quem pode. Não posso. Eu posso pelo menos rezar, orar, fazer um sentimento, pedir a Deus. Estou fazendo alguma coisa dentro do que eu recebi. Ok? Então, a preguiça é uma inércia. A gente não tem coragem de fazer nem de rezar, nem de dar um sorriso para uma pessoa. Então, quando a gente consegue sair dessa inércia, dessa preguiça, a gente vai passar a ser determinado, a gente vai passar a ter força de vontade, a gente vai ter humildade, a gente vai entender que meu papel é esse, eu vou colaborar para que a coisa aconteça, porque eu sei que a engrenagem precisa daquela pecinha minha, mesmo que seja pequenininha, eu preciso fazer aquilo ali. Então, se a família depende que alguém faça a comida e aquela pessoa não fizer, como é que funciona? Ah, mas eu estava com preguiça resolvendo fazer comida hoje não. Um dia, 2 dias, um mês, como é que funciona essa casa? Né? Então, esse é um problema também. E aí vem o último dos pecados capitais, que chama-se soberba, vaidade, orgulho. Lembraram no começo da nossa palestra, o que a gente ia falar? Qual era o assunto? Né? Egoísmo e orgulho. Vocês estão conseguindo perceber que tudo que a gente está falando aqui tem a ver um pouquinho, a raizinha de tudo? Então, esses pecados eles vão evoluindo da ira, da gula, inveja, cobiça, luxúria, preguiça, até chegar no orgulho. Ele é a pior de todas as coisas. Por quê? Porque com orgulho a gente se acha o máximo, a nossa casa é o máximo, a gente não quer saber do outro, a gente fica muito centrado na gente mesmo. Ele é a pior das chagas. Então a gente tem, por exemplo, um time de futebol que ele é o orgulho, as pessoas se matam, aqueles jogadores nem sabem que aquelas pessoas estão ali se matando por causa deles. Eu não sou contra a pessoa gostar do time de futebol, acho que a gente deve gostar, é legal torcer, é um momento de lazer, mas o meu time ganhou, que bom, ele perdeu, que bom também, alguém tem que ganhar. Então a gente tem que entender isso. É legal torcer. A minha mãe, ela era interessante, ela se dizia vascaína, né? Mas ela não torcia por time nenhum, ela torcia pelo gol. Ela gostava de ver gol. Então, tanto faz se era o Vasco, se era o Brasil, se era a Nigéria, se era Portugal, quem estivesse jogando, fizesse gol, ela vibrava com aquilo. Né? Porque o legal do jogo é fazer gol. Agora, se eu perco, eu saio matando todo mundo, ou porque eu passo na rua e vejo uma pessoa com a camisa do time que eu detesto, eu vou matar a pessoa, gente. Muito complicado, isso é orgulho. A gente viu ano passado, nas disputas políticas, tem família até hoje que não se fala por causa do candidato A ou B. A ou B, nem sabem que essas pessoas existem. Então, vamos escolher o que a gente acha legal, vamos torcer para aquilo acontecer, mas aconteceu, vamos seguir em frente. É o destino de todo mundo. Eu acho interessante, a gente tem, na época da política, independente de quem seja, prefeitura. O prefeito A ou B ganha. Quando ele ganhou do movimento de oposição. Aquela prefeitura está fazendo tudo organizadinho, tudo bonitinho. A primeira coisa que o novo prefeito faz é demitir todo mundo e começa do zero. Então, isso é orgulho, é você não reconhecer que o outro estava fazendo um trabalho muito bom e por que não continuar? No trabalho da gente, quando muda a chefia, ela quer, não quero saber de nada disso. Por quê? Por que eu não vou reconhecer que o outro está fazendo um bom trabalho e continuar aquilo ali? Então, isso chama-se orgulho, isso chama-se vaidade. E é um dos pecados que mais o pessoal gosta de falar, né? Demônio gosta, porque é como você convence melhor as pessoas. Quer ver como é que convence fácil? Você chega numa pessoa e começa, nossa, mas você é maravilhoso, nossa, mas que pessoa, você é fantástico, meu Deus, como você é bom. Aí começa a achar qualidades que às vezes a pessoa nem tem.
e vai falando no meio daquilo tudo, fica amigo e aí já pega, né? Tem um filme chamado Advogado do Diabo, só os mais antigos que conhecem, esse filme é bem antigo. E nesse filme, um diabo estava sendo processado porque tinha feito uma bobagem qualquer que só os diabos sabem fazer, né? E nessa condenação ele contratou um advogado, que era o melhor do planeta, para defender ele. E ficou provado, de fato, que o diabo usou e abusou e tal. Quando o diabo foi processado, tudo tinha que acontecer, ele chega e começa tudo de novo, com aquela mesma vítima. E ele fala, o meu pecado preferido é a vaidade. Porque é pela vaidade que a gente vai pegando as pessoas. Quer dizer, de uma forma não boa. Então a pessoa se sente, e a vaidade, a pessoa está lá no alto, se achando a coisa mais importante do planeta. Aí de repente vem alguém e faz o quê? Não, o rei está nu. Não sei se vocês conhecem a fábula, mas eu acho ela muito a ver com isso também. Como é que foi isso? O rei botou uma roupa maravilhosa, linda, chamou um costureiro, só que o costureiro não queria nada. Aí ele fez de conta que estava fazendo uma roupa. E aí o rei olhava, mas não estou vendo roupa nenhuma. Não, só as pessoas que têm uma visão especial e que conseguem ver. Aí ele começava, realmente, nossa, mas você ficou majestoso. E a cidade inteira começou a achar que o rei estava majestoso, embora todo mundo estivesse vendo que o rei estava nu. Até que quando o rei foi desfilar com aquela roupa, que custou quase a fortuna do reino toda, uma criança falou, ih, o rei está nu. Aí todo mundo cai em si da grande história, e esse rei morreu de vergonha, porque ele estava nu na frente de todos os súditos. Então, a vaidade faz isso. Ela tira o chão das pessoas, ela se acha mais importante que todo mundo. E qual é a bendita da virtude da vaidade? É exatamente a humildade. Então, Jesus falou para os discípulos dele, quando você for a um banquete, você não senta, espera o dono da casa escolher o seu lugar, para você não sentar e ele dizer para você, dá licença aí no seu lugar, vai lá para o outro lado. Então você fica lá no fundo esperando que ele te chame. Você fica ali, o dono da casa vai e te coloca até na cabeceira da mesa, que é um lugar importante, ou não. Mas você não passa a vergonha de ter que ficar ali naquele cantinho escondido depois, né, que sai do lugar. Então, quando a gente desenvolve a humildade, eu gosto muito da pessoa do Chico Xavier, que quando falavam para ele, Chico, você é maravilhoso, Chico, isso, não, meu filho, não sou não. Eu sou só um cisco. Eu no começo achei estranho aquele negócio de cisco, porque o que é o cisco? O nome dele é Francisco. Cisco é um nada, é um pó. É uma pessoa com uma luz daquele tamanho. E ele já tinha passado por todos esses pacotinhos, ele não tinha mais ganância de nada, orgulho de nada, raiva de nada, vaidade de nada. Porque ele conseguia ver tudo, todo o processo criativo daquele ser e dele também. Então, com isso, ele entendia que aquilo é só uma passagem, é só um filme dentro de um filme. Filme daquele espírito, desde que foi criado, essa encarnaçãozinha é só um filme que a gente está vivendo. Que um personagem que hoje você vê mulher, outra você vê homem, outra você vê pessoa sexuada, outra você não tem nenhuma identidade de gênero. Nenhum problema. Um você vem branco, outro você vem preto, outro vem índio, outro vem assim, um assado, um vem muçulmano, na outra vida você vem cristão. A gente está experimentando. Nós estamos chegando a ser sábios. Então, quando a gente consegue superar o 7º pecado capital, nós vamos desenvolver a 7ª das virtudes, que é a humildade. E aí a gente vai poder possuir a terra, como diz Mateus, porque bem-aventurados os brandos, bem-aventurados os pacíficos. Então, os espíritos falaram para Kardec que as pessoas que são benevolentes, amorosas, elas são doces, são pessoas que todo mundo quer estar perto, elas conquistam todo mundo, elas trazem elas para elas. Jesus diz que ele tinha uma capacidade
Ele era irresistível, ninguém aguentava ficar longe de Jesus, todo mundo queria ficar perto dele, pela doçura. Mas não quer dizer que Jesus fosse uma pessoa que qualquer um fizesse o que quisesse com ele, não. Ele sabia se colocar, ele sabia se impor, ele sabia perceber a hora de começar, a hora de parar, ele percebia tudo. E Jesus, nesse aspecto, ele era extremamente gentil, amoroso, a ponto de conviver com as pessoas que mais todo mundo repudiava, que eram exatamente as mulheres e as crianças. Eram as pessoas que mais ele tratava com carinho, as pessoas que mais ele ouvia, para quem ele apareceu primeiro, para quem ele deu voz. Porque na época dele, mulher e nada era a mesmíssima coisa, né? Então, quando ele fala da gente ser generoso, a gente vai entender que essa parte de cólera não leva a gente a lugar nenhum, que essa maldade não quer dizer nada, e quando a gente joga fora tudo isso, é muito bom, né? E ele diz ainda pra gente que isso quem fala são os espíritos de Kardec, né? Ele fala pra gente também que a gente deve se reconciliar com os nossos adversários. Por que reconcilia com o seu adversário? Porque hoje, isso é o máximo da falta de orgulho, é o dar razão a quem tem. Ou então, eu estou com a razão e eu convenço o outro pelo amor de que eu estou certa. Mas eu tenho certeza que dentro daquela certeza que eu acho que tenho, o outro também acha que tem. Então, vamos conversar, que eu vou entender um bocado da certeza do outro, ele vai entender um bocado da minha. Quando nós dois sentarmos, nós vamos criar uma terceira certeza, que é o somatório daquelas duas, e com certeza ficará melhor. E quanto mais pessoas trouxerem informações, e quanto mais a gente discutir aquele assunto, vai ficar melhor para todo mundo, que a construção da paz é feita assim, né? Então, quando a gente consegue sacrificar o nosso ego, a gente consegue sacrificar essa maldade que existe no nosso coração, a gente vai virar anjo. Quando vai ser isso? Não tenho a menor ideia de quando vai ser. Não tenho mesmo. Mas um dia nós vamos conseguir fazer isso, tá? E ele fala ainda pra gente que a gente deve perdoar as nossas ofensas, que é uma forma da gente ser indulgente, generoso, bondoso com todo mundo, né? E quando a gente consegue amar o próximo mais do que a gente mesmo, quando a gente consegue jogar fora esse orgulho, esse egoísmo, essa vaidade, a gente consegue crescer. Então, quando a gente pega no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte, que o egoísmo é a chaga que deve desaparecer da terra, o que impede o progresso da humanidade. É como se fosse um burro puxando a corda e o outro a outra corda, cada um para um lado, não vai. E o orgulho e o egoísmo andam de mãos dadas e, consequentemente, não levam ninguém a lugar nenhum. E para a gente finalizar, antes de fazer uma pequena prece, eu recebi esse texto, eu vou compartilhar com vocês, que eu acho que tem tudo a ver com esse sentimento de união, de percepção do outro, de compreensão, da generosidade, que diz o seguinte, é um provérbio africano que eu achei máximo. A criança que não é abraçada pela vila vai queimá-la para sentir o seu calor. Então, gente, para que a gente possa ter todas as crianças abraçadas, acolhidas, as crianças não necessariamente aquelas que acabaram de nascer, mas as crianças que habitam dentro de nós, que a gente acolha essas crianças, compreenda o drama delas, entenda por que elas estão agindo dessa maneira e que a gente eduque o nosso sentimento para que ele se transforme. Não se controle, mas se transforme. É algo maior. Primeiro é o controle, depois é a transformação. Então, agradeço mais uma vez imensamente essa oportunidade de estar aqui com vocês, essa nossa conversa. Agradeço por tudo, por esse momento, pelo dia que eu recebi, que nós recebemos. Agradeço a todas as coisas e peço a Deus por todos aqueles que estão passando por problemas seríssimos lá no Marrocos, na Líbia, todos que estão na Ucrânia, na Rússia,
pelos que estão no Rio Grande do Sul, pelos que estão nas lutas diárias, por todos, enfim, que todos possam abraçar seu coração, ouvir seus anjos da guarda, seus benfeitores, o planeta possa evoluir junto. Um beijo muito grande e mais uma vez muito grata pela oportunidade.